O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos, portanto, no dia de hoje, o 29º domingo do tempo comum, e nos preparando já há alguns dias neste embate, nessa disputa, que está sendo empreendida por Jesus e um grupo dos chefes do povo judeu. Ora, os fariseus e os herodianos, como escutamos hoje, ora, os mestres da lei e os anciãos, ora, aqueles sacerdotes que governavam o povo religiosamente, enfim, mas sempre um grupo daqueles líderes que se tem naquele momento e que estavam de alguma forma tentando pegar Jesus de calças curtas, em alguma ocasião, em alguma situação específica, mas nós percebemos que sempre Jesus usa desta ocasião para ensinar e mostrar a hipocrisia daqueles homens, exatamente no modo de proceder, mostrando exatamente somente a sua fala religiosa, mas o pouco de ação, o pouco de coração íntimo, próximo de fato, com a verdade, com aquilo que é correto, com aquilo que é justo. E por isso, portanto, nós estamos no contexto de que Jesus entrou na Jerusalém, com aquele povo todo cantando Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei, balançando, portanto, ramos de oliveira, não é isso? E logo depois deste contexto, naquela semana, antes de Jesus morrer, todo instante, estavam tentando colocá-lo à prova. Escutamos isso já nessas 3 últimas semanas, com as 3 parábolas que Jesus contou, e agora, portanto, com esta ocasião que nós ouvimos no dia de hoje. Portanto, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Fizeram alguma forma, tentaram, bolaram, junto com os do partido de Herodes, e foram os daqueles que eram do partido de Herodes, os herodianos, que se aproximaram de Jesus e disseram, falaram coisas boas sobre Jesus, falaram coisas corretas acerca de Jesus, mas todas elas eles não acreditavam, não brotava do coração, mas somente da língua, somente da boca. Mestre, é verdade que Jesus é mestre. Sabemos que és verdadeiro. É verdade que Jesus é sempre verdadeiro. E de fato ensinas o caminho de Deus. É verdade que Jesus ensina o caminho de Deus. Que não te deixas influenciar pela opinião dos outros. Isso igualmente é verdade. Pois não julgas um homem pelas aparências. Igualmente, esta
esta ocasião, esta qualidade nós encontramos em Jesus. Sabendo de tudo isso, nós precisamos entender qual o contexto que nós estamos. O povo judeu, a todo instante, já por algumas décadas, por alguns séculos, eles passavam por uma grande opressão por parte de impérios, por parte de reinados exteriores, né? Então é como se, por exemplo, o Brasil, sendo um pouco maior territorialmente, começasse a governar um país vizinho nosso. Aí vem um outro país um pouco mais forte, que começa então a dominar o Brasil e também o vizinho mais próximo. Aí vem um país um pouco mais forte, que domina o Brasil e todos este outro país também, e assim por diante. Era o que acontecia em geral com o povo de Israel, sempre dominado de alguma forma por um outro império. Então teve os babilônicos, os assírios, os persas, e nesse contexto estava imperando os romanos. Roma, portanto, sempre que ela invadia um território e dominava este território, ela pegava o Deus, né, que era tido como Deus naquele território, levava a sua divindade, o seu símbolo de divindade para Roma e deixava no Panteão, que era o lugar onde tinha todos os deuses, a adoração de todos os deuses, inclusive, portanto, o Deus de Israel, né, já que era o povo que eles dominaram, eles entenderam que ali se adorava o Deus de Israel, né, e então foi levado um símbolo, portanto, deste Deus de Israel, já vista que não havia um rosto, né, não havia um Deus físico, material, como havia em outros lugares, né? Então, dominavam o povo naquela ocasião, mas o povo, além de continuar podendo, e tinha a liberdade, entre aspas, né, de adorar o Deus que eles já tinham, precisavam começar a adorar também o Deus de Roma. Quem que era o Deus de Roma? O próprio imperador, César. César era adorado como Deus, né? Tinha que queimar incensos, se curvar diante de César, e se curvar não em respeito ao imperador, mas adorá-lo, né? Fazer uma vênia, não por respeito, por ser uma autoridade civil, mas uma vênia por ser Deus. Ele era um Deus, ele entendia-se como um Deus, assim como o faraó, lá no Egito, também se entendia como um Deus. O imperador de Roma, César, né? E aqui César, entenda, não é o nome de uma pessoa, César era o imperador, então César Augusto, César Nero e assim por diante, né? Então o César era um Deus, uma divindade, e portanto nós percebíamos exatamente esta ocasião, esse contexto. E aí Jesus foi colocado à prova com a seguinte pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus disser que não é lícito pagar imposto a César, que não deveria ser pago imposto a César, o que iria acontecer? O imperador, junto com os seus soldados, iriam pegar Jesus, prendê-lo por desordem pública, não é? Iriam tomá-lo e certamente iria condenar Jesus à morte devido à sua tentativa de revolução, né? A sua agitação pública, certamente ia causar alvoroço. Então Jesus sabia desta ocasião, mas também, se Jesus dissesse que tinha que ser pago o imposto, no fundo iria estar dizendo: olha, ele é um Deus mesmo, então a gente tem que reconhecer essa divindade dele. E aí o povo mesmo ia se revoltar contra Jesus e iria acusá-lo de idolatria, né? Então ele estava ali numa situação bastante complicada. Se ele vai para um lado, ele é pego. Se ele vai para o outro, igualmente é pego. Por isso que aqui armaram uma espécie de arapuca contra Jesus, né, para tentá-lo colocar à prova. Porque sabiam que nesta ocasião ele não conseguiria sair, não conseguiria escapar. Acontece que Jesus, sábio,
né, inteligente, percebendo a tentativa de pegá-lo numa armadilha, então pergunta primeiramente: mostrai a moeda do imposto. Percebam que ele aqui primeiramente quer evidenciar quem eram aqueles que estavam tentando colocá-lo à prova. Ele sabia que não era só os do partido de Herodes, inclusive os fariseus aqui são evidenciados, são mostrados, né? Porque certamente eles começaram ali a procurar. Então mostraram a ele a moeda, aquilo que é colocado diante do imposto. E pergunta qual é a figura e a inscrição da moeda. É claro que Jesus sabia ler, é claro que ele sabia de quem que era a figura, mas pede mais uma vez que eles dissessem, portanto. E eles então respondem que é de César. E Jesus ensina: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acontece, irmãos e irmãs, que Jesus sabe que tudo aquilo que entregarmos a César, que tudo aquilo que entregarmos às pessoas que têm algum tipo de autoridade neste mundo, nós estamos entregando também a Deus. Os pais, as mães que exercem autoridade sobre seus filhos, sobre suas filhas, a autoridade que um pai e uma mãe têm em sua casa é dada por Deus. É dada por Deus. A autoridade que um sacerdote tem sobre uma comunidade, ela é dada por Deus. E portanto, eu como sacerdote, os senhores como pais e mães, enfim, os nossos governantes, aquelas pessoas que exercem qualquer tipo de autoridade, os patrões, as patroas, né? Qualquer tipo de autoridade que foi dado, portanto, do alto, serão cobradas se se usurpou, portanto, esta autoridade e usou como uma espécie de autoritarismo, né? Como uma espécie de ditadura ou coisa do tipo, né? Se os filhos se perderem por negligência dos pais, estes, né, pesará, portanto, sobre os ombros dos pais esta situação, por negligência, né? Agora, se eles se perderem por opção deles, o problema é deles, eles que serão cobrados por isso. Mas se for por negligência, isso pesará sobre os pais. Assim também uma comunidade, né? Uma paróquia, um lugar, uma comunidade que se perder por negligência do sacerdote, isso pesará sobre o sacerdote, né? Cairá sobre os ombros dele. E assim, cada uma das autoridades, um patrão, uma patroa, que for injusto com seus funcionários, que for incoerente com seus empregados, pesará sobre este patrão, sobre esta patroa, exatamente esta ocasião. Percebe? É isso que Jesus está mostrando, a importância de entendermos a questão da autoridade, que toda autoridade é dada do alto, e que, portanto, precisamos obedecê-la, se e somente se não é contra aquilo que pertence a Deus. Exemplo, é justo, é lícito, né, respeitarmos as leis de trânsito. Quando está lá o sinalzinho vermelho, o que quer dizer? Pare. Todo católico precisa, portanto, observar este mandamento, esta lei humana que foi criada. Certo? Ela não diz respeito a uma questão divina. Não foi Deus que falou assim: olha, quando aparecer uma luz vermelha, vocês parem, coisa do tipo. É uma questão de lei humana. Mas também tem uma lei humana que diz que eu preciso, para dirigir, ter uma habilitação, né? E aí eu quero, para que esta habilitação, eu vou e dou um jeitinho brasileiro, né? Porque eu não estou conseguindo passar lá na autoescola, isso, aquilo, e eu pago para então desviar uma forma para que eu tenha a carta e aí então eu possa dirigir. Isso, além de ser ilícito civilmente a César, também, portanto, é ilícito diante de Deus. Entende? Também é um pecado grave, né? Por esta ocasião, por esta situação. Então, é uma situação a César, mas que é uma lei justa. É uma lei coerente, é uma lei que me ajuda a ter e obedecer também a Deus. Mas, imaginemos uma outra lei, né? Uma lei de César, assim como naquele momento,
que a César exigia queimar incensos, exigia adorar como Deus, e aí o Senhor recorda, e nós escutamos na primeira leitura de hoje, exatamente o contrário disso, né? Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Uma tentativa de mostrar exatamente que há um só Deus, e se há um só Deus, eu não posso amar e adorar outros deuses, não posso adorar César. A César o que é e que pertence a César, a Deus o que é e pertence a Deus. E aí, quando César, quando o governo, quando sei lá, qualquer outra pessoa, coloca uma regra, uma lei, que pertence a Deus, esta autoridade, que vai contra a lei de Deus, portanto, né, não faz ocasião de colocarmos em prática aquela situação. Vou dar um exemplo. A lei de Deus diz que é errado roubar. Furtar, roubar, pegar aquilo que é do outro, pegar emprestado e não devolver, essas coisas todas, certo? É errado, é pecado, e esta é uma lei divina. Imaginemos que porventura, né, num país qualquer, fosse legítimo o roubo. Aqui agora no nosso país tem uma lei que você pode pegar qualquer coisa de qualquer um e vai estar tudo certo, né? Imaginemos que aconteça algo assim. É justo? É bom? Faz ressonância em relação a tudo isso? Não, óbvio que não. E por que a gente aceita tão facilmente, por exemplo, uma lei divina que diz que é errado o divórcio, e nós fazemos exatamente o contrário, quando o governo diz que agora o divórcio é permitido? Por que o Senhor, que nos ensina que a vida precisa prevalecer desde a concepção até a morte natural, e nós aceitamos tranquilamente que o aborto ou a pena de morte é possível? Minha gente, nós não podemos ser contraditórios. Não podemos ser contraditórios. Porque o roubo vai atingir a mim. Mas a pena de morte, bandido bom é bandido morto. Ora, é a mesma questão. Eu não posso eu sou contra o aborto, mas defender a pena de morte. São duas coisas que não se conversam. É incoerente com a vida do cristão católico, né? É claro, é justo que ele cumpra uma pena, porque desordenou a questão civil, não é isso? Que seja preso, que a gente reze pela sua conversão, para que faça seu encontro pessoal com Jesus Cristo, e assim por diante. Mas é injusto porque não é dado a nós a autoridade sobre a vida, né? Sobre a vida alheia, nem a nossa. Por isso que até o suicídio nós entendemos como uma situação de pecado, porque nem a nossa nós temos esta autoridade, porque a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Eu, enquanto César, é dada a autoridade de administrar a vida, só isso, administrar a vida que foi dada por Deus a mim, e a minha vida pertence, portanto, a Deus. A Deus, é Ele que pertence a esta autoridade, e é isso que nós estamos escutando. Por isso, o judeu, até hoje, a primeira oração do dia dele é recordar o primeiro dos mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? A gente sempre recorda: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda força, com todo entendimento, de toda inteligência, de todo coração, não é isso? Mas antes disso, como que eu vou amar a Deus de toda força, todo entendimento, isso e aquilo, se eu nem reconheço Deus como Deus? Por isso a primeira oração deles é reconhecer o mandamento, né? Que Deus é o único Senhor. Todos os dias eles vão cantar ou rezar exatamente estas palavras: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Em português: escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus,
Um é o Senhor. Todos os dias eles recordam que nós devemos escutar o Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele é único. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, e portanto só a Ele devo prestar culto. E todo o resto, todo tipo de autoridade que eu vou exercer ou que eu vou obedecer, precisa estar de acordo com a lei de Deus. Imagina, por exemplo, que o pai e a mãe, que exercem sim autoridade sobre os filhos, e apresentam, portanto, algo que, olha, a partir de hoje, meu filho, minha filha, você não vai à missa. Geralmente é o contrário, o pai e a mãe estão pedindo para que vá à missa. Mas a partir de hoje eu não quero que você vá à missa. Mas a lei de Deus diz o quê? Que precisa ir à missa. Eu posso desobedecer esse pai e essa mãe. Vou respeitá-los, não vou ficar gritando, brigando, seja lá o que for, mas eu devo desobedecê-los nesta ocasião, nesta situação. Porque a lei de Deus é acima da lei que foi dada a eles. Entende? Então o padre agora está ensinando a desobedecer o pai e a mãe. Não. Desobedecer aquilo que o pai e a mãe estão desobedecendo a Deus. Entende? Desobedecer uma desobediência. Isso sim. Agora, quando a gente tem a atitude de intimidade com Deus, então vamos fazer com que todas as outras leis, seja na nossa casa, seja na sociedade civil organizada, seja no nosso trabalho, estas leis, estando em consonância com a lei de Deus, elas também precisam ser obedecidas, porque tem que ser dado a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí, irmãos e irmãs, nós entendemos a segunda leitura que nós ouvimos, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nos recorda a importância de termos a fé, para que esta fé alimente a nossa esperança. A fé que alimenta a esperança. É isso, portanto, que precisamos ter também em nossos corações, para que, escutando que o Senhor é o único Deus, que Ele é, portanto, e nos convida a obedecermos às suas leis, darmos e entendermos que nosso coração precisa ser entregue ao Senhor, mas também precisamos obedecer aquilo que deve ser obedecido em relação às coisas de César, seja as autoridades dos nossos pais, seja as nossas autoridades eclesiásticas, seja as nossas autoridades da sociedade civil, desde que estas coisas dizem respeito única e exclusivamente a César, e quando César não avança sobre as coisas que pertencem a Deus. Façamos esta breve oração exatamente também como a nossa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Animados pelo fervor missionário, elevemos as nossas orações ao Pai de bondade, rico em misericórdia, e respondamos: iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai a vossa Igreja, Senhor, na fidelidade missionária, que ela sempre se dedique ao projeto do reino e à libertação dos cativos, pobres e marginalizados. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Dai-nos o vosso Espírito Santo para que não caiamos nas seduções do poder e da dominação, mas estejamos sempre a serviço na edificação de um mundo mais acolhedor e fraterno. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Que o caminho do discipulado missionário, instituído por Jesus, faça o nosso coração arder pelo desejo de anunciar sua palavra, que transforma situações de tristeza e sofrimentos em alegria, coragem e comunhão. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Acolhei, Pai Santo, estas nossas orações, tu que não julgas pelas aparências, mas olha o que está no coração. E tu sabes as nossas necessidades. Se for de vosso agrado e nosso bem, atendei-nos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.